Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vou trabalhar aí com vocês um pouquinho sobre ditadura militar para a gente conseguir encerrar, tá, o nosso ano letivo. Então, vamos começar, então, a ditadura militar, que teve início com o golpe de 64, tá? E é importante que a gente perceba o que aconteceu, né, para que levasse a esse golpe, tá? Então, não foi um fator isolado, tá? O golpe militar, ele acontece porque nós estamos aí num período de Guerra Fria, né? Então, o mundo estava dividido nas polaridades econômicas, né? Ou era capitalismo ou era socialismo. O Brasil, desde o governo Dutra, havia já partido para o capitalismo, certo? E também tem a crise do populismo na América Latina, né? Então, outros países já estavam em ditadura militar, né? Financiados aí pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai contribuir com medo da Revolução Cubana, então isso vai afetar muito, né? O populismo. Então, o populismo, os países que eram populistas estavam muito associados ao comunismo, né? Então, dentro de uma ideia de Guerra Fria, o populismo acabou se tornando um perigo, tá? Para os países aí da América, que era o local, né, dentro da divisão da cortina de ferro, que seria vinculado aos Estados Unidos. Outra questão eram os fatores internos, a crise econômica, né, que vinha se arrastando e que piorou, agravou muito com a construção de Brasília, né? Então, a gente já tinha aí essa crise econômica, e isso, né, quando você está numa situação de crise econômica, causa muitos problemas sociais. A instabilidade política, que ficou pior, né, que ela já vinha instável desde o suicídio do Vargas, né, que nós falamos que o suicídio do Vargas atrasa em 10 anos esse golpe, tá? Então, estava muito instável, né, politicamente, mas fica pior durante o governo João Goulart, né? Então, o João Goulart ter assumido o governo piora, e aí temos o comício na Central do Brasil, que vai ser associado pelos militares como um ato comunista, tá? E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que foi um movimento aí que teve participação da Igreja Católica, dos industriais brasileiros, dos militares, né, que foi organizada por essas famílias, que teve a participação de 500 mil pessoas e dá o respaldo, né, para que os militares tivessem apoio popular, né, para o golpe de 64, tá? Como eu disse, né, é um golpe que foi vinculado aí, tinha o apoio dos Estados Unidos, porque era uma ação contra o comunismo para eles, tá? Desde o Jânio Quadros, né, que lembra que ele decidiu fazer aquela ideia de ser uma terceira via e reaproximar do socialismo, que ele tira até foto com o Che Guevara, né, a visita do João Goulart para a China. Então, os Estados Unidos já estava em alerta, né, com o Brasil, e o Jango, né, o João Goulart, ele também estava isolado, então ele poderia aí, né, querer talvez uma aliança com os comunistas, então por isso os Estados Unidos ligou aí o pisca-alerta sobre o Brasil e apoia a ditadura militar, né, apoia o golpe, tá? Então ele faz o empréstimo de 10 bilhões de dólares que o Brasil poderia pagar esses 10 bilhões de dólares em 10 anos, né? Então a gente já vinha de uma crise econômica bem grande que estava, e a gente faz mais essa dívida aí de 10 bilhões de dólares para dar alicerce militar para os militares, né? E assim, consequentemente, a gente, né, ter aí os militares no governo, tá? Então, eles não começam do zero com essa crise, né? Tem esse financiamento dos Estados Unidos. Aí eu tô falando do Brother Sun, tá? Mais especificamente, que era o programa, né, que auxiliava esses países da América Latina a implantarem ditaduras dentro do seu país, como um ato, né, de resistência ao comunismo. Então, por exemplo, pelo Brother Sun, em 64, né, quando tem o fim do João Goulart, para te destituir o João Goulart do poder, os Estados Unidos mandou navios, mandou aviões aqui para o Brasil, certo? Para que não houvesse uma repressão popular, não houvesse, na verdade, manifestações populares a favor do João Goulart, tá bom? Bom, os grupos militares vão para o Rio de Janeiro, que era onde o João Goulart estava, declaram a presidência vaga e
manda o João Goulart lá para o Uruguai, e aí, no dia 31 de março de 64, a gente tem o fim do governo João Goulart, e no dia 1º começa o governo militar, tá? Então, o primeiro governo militar vai ser o João Goulart, né? O Castelo Branco. O Castelo Branco, na verdade, qual que é a grande participação do Castelo Branco? Ele começa a acabar com as instituições democráticas, tá? Então, ele começa a implantar os famosos AIs. Ele vai implantar o AI1, o AI2, o AI3 e o AI4. Esses, na verdade, não são muito importantes, né? Esses AIs, mas qual que é a grande importância deles, tá? O que seriam os AIs? Os AIs chamam atos institucionais, tá? Que hoje, né, na nossa Constituição, até porque pegou muito mal na ditadura, eles não chamam mais atos institucionais. Hoje, o nosso governo é chamado de medida provisória. Então, é uma forma são decretos que somente o Poder Executivo pode fazer, e eles têm um prazo para terminar. Eles têm que acontecer, essas medidas provisórias, diante de alguma situação, tá? Extrema, e que tem que acabar, tá? Então, é isso que é um ato institucional. Então, o Castelo Branco, no governo dele, para tirar, né, a Constituição de 1946, né, porque não era um governo que respeita, né, que vai ficar com uma Constituição liberal, né, como a Constituição de 1946. Então, o que ele vai fazer nessa Constituição? A primeira coisa, vai tirar os direitos políticos da oposição, né, aos militares. Então, todas as pessoas que eram opositoras perdem o direito de serem deputados, têm os seus mandatos cassados, né? Então, perdem aí os direitos políticos, até porque dentro de uma ditadura ninguém vai poder ser candidato que não seja militar, tá? Todos os professores que eram de oposição também vão ser perseguidos, né? Principalmente professores universitários. Então, a primeira coisa, já vai ter uma intervenção militar aí na UNB, tá? Que é a Universidade de Brasília. Aí, até mesmo, né? Os militares que não eram a favor da ditadura vão ser expulsos das Forças Armadas. E a gente tem a Liga Camponesa, que começou lá no governo João Goulart, tá? A Liga Camponesa, que vai passar agora a ser reprimida, tá? Então, as ligas camponesas agora deixam de existir, né? Tipo, na verdade, elas passam a sofrer a repressão do governo, não que deixam de existir, elas continuam. Depois do Castelo Branco é que vai começar a linha dura da ditadura militar com Costa e Silva, tá? O Costa e Silva, então, inicia esse processo de linha dura. E por que é chamado de linha dura? Porque é a hora que começa, de fato, a repressão, tá? A repressão, a prisão, as torturas. Então, esse tipo de prática começa no governo Costa e Silva, tá? Ele vai colocar a Constituição de 67. Essa Constituição de 1967 é a Constituição da ditadura militar, e ela vai incorporar todos os AIs criados pelo Castelo Branco, tá? Então, coloca aí o 1, 2, o 3, o 4, né? Todos aqueles. Então, ela tira os direitos individuais e passam a existir somente direitos coletivos. Ninguém tem direito político, tá? Então, ele acaba com essa ideia de eleição. Então, tudo isso vai ser colocado nessa Constituição de 1967, tá? Quem se opunha a essa Constituição ou ao governo dos militares passa a sofrer a repressão direta do governo, tá? E agora que surgem os famosos porões da ditadura militar, tá bom? Nesse momento. Então, por que os porões, né? Porque eles eram mandados eles eram mandados para o porão porque em 1946, o Brasil havia assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então o Brasil havia assinado isso, então ele tinha que respeitar os direitos humanos. E as torturas que aconteceu na ditadura, elas desrespeitavam esse direito, então por isso elas aconteciam nos porões, tá? Então era uma coisa escondida, não era uma coisa assim altamente declarada como na questão da ditadura varguista no Estado Novo, não havia nada não havia direitos humanos, não havia essa proibição, né, com a tortura. Então, por isso que os vestibulares cobram muito essa reflexão sobre a questão
da repressão na ditadura militar, porque o Brasil havia se comprometido com os direitos humanos e depois chega lá, né, quando ele implanta uma ditadura, ele desrespeita esses direitos humanos, tá? Com a Constituição de 67, tá, tirando essa ideia de direitos coletivos, individuais, desculpa, tirando essa ideia dos direitos individuais, a gente começa a ter um aumento das manifestações contrárias ao governo militar. E aí a gente vai ter o episódio da passeata dos 100 mil, que é a passeata dos 100 mil. Numa dessas manifestações, a gente vai ter a morte de um estudante chamado Edson Luiz, que foi morto pelos militares, né, durante essa manifestação, e isso vai causar uma revolta muito grande. Então, os amigos dele organizam uma passeata, tá? E naquela época não tinha rede social, gente, né? Não tinha rede social, e o povo ficou tão chocado, né? O brasileiro ficou tão chocado com essa morte que foi bem violenta. E aí, dessa manifestação organizada pelos amigos dele, as pessoas foram entrando na passeata contra os militares, e aí juntaram 100 mil pessoas nessa passeata. Então, isso vai fazer com que o governo militar já comece a ir a reprimir mais ainda essas manifestações populares, tá? Então, o que o governo vai fazer? O governo também cria a OPAN, né, que é a Operação Bandeirante, que ela era responsável pela repressão também, tá? E a gente vai ter o caso Márcio. O que é o caso Márcio? O caso Márcio foi que, principalmente depois da passeata dos 100 mil, o Márcio ele tinha sido um deputado e ele vai no plenário, né, pedir para o povo brasileiro boicotar o desfile de 7 de setembro. Então, no desfile de 7 de setembro, né, tem um presidente, né, que ele desfila, né, tem toda a passeata em Brasília, e aí esse deputado, né, ele vai falar, ó, depois da morte desse estudante, a gente não deveria sair na rua, né, por causa dessas repressões que aconteceram, né, como uma forma de protesto contra os militares. Ele fala isso no plenário, né? Então, quando acontece isso, o governo militar vai lá e coloca o AI-5, que é o que cai em vestibular, tá? Que é o ato institucional número 5, que ele dá início aos anos de chumbo, tá? Acho que eu coloquei aqui, tá? Aqui aqui é a Constituição, não coloquei o AI. E o AI, de fato, ele legaliza as torturas, né? Então, qualquer pessoa que era considerada comunista ou inimiga do governo, ela poderia ser presa e torturada. Então, o AI-5, por que ele cai? Porque ele é uma grande contradição, né? Se o Brasil havia assinado a Declaração dos Direitos Humanos com o Dutra, né? Anteriormente, ele coloca esse AI-5, era uma contradição que existia dentro da nossa Constituição com algo que a gente já havia se comprometido anteriormente, tá? O Costa e Silva fica doente após, né, depois antes de terminar o mandato dele, ele fazia 2 anos que ele estava na presidência, ele fica doente, se afasta da presidência, a junta militar assume o governo, até que o Médici entre, tá? Tem uma nova eleição e quem assume é o Médici, tá? O que também acontece nesse governo do Costa e Silva que é importante destacar? O sequestro do embaixador americano, do Charles Elbrick, que passa no filme O Que é Isso, Companheiro, tá? O Que é Isso, Companheiro é um filme que às vezes cai um pouco em vestibular, porque ele foi o primeiro filme que foi feito sobre a ditadura militar, já na abertura política, já na Nova República, tá? Então, era uma tática, principalmente porque nós vamos ter como forma de resistência, né, uma das formas de resistência à ditadura é a luta armada, né, que a gente vai ter, por exemplo, a Dilma, que fez parte, né, Dilma Rousseff, e como funcionava essa luta armada. Eles partiam mesmo para a criminalidade para tentar derrubar o governo. Então, eles sequestravam embaixadores, tá? Roubavam bancos, né? Na verdade, para financiar essa luta armada, para financiar o armamento, financiar o lugar que é seu cativeiro, né? Esse tipo de coisa, né? Os gastos que eles teriam com o sequestro. Sequestrava o embaixador e negociava os presos políticos, né? Para que esses presos políticos pudessem ter direito, né, ao exílio, fossem exilados e saíssem da tortura, tá? Esse é um caso, assim, que é bem polêmico, né, sobre ditadura militar.
tá bom? Mas aconteceu e o primeiro sequestro acontece no governo Costa e Silva durante já a linha dura, tá? Como o JK, como Costa e Silva não consegue se recuperar, tá? O mandato dele acaba e a gente tem aí o governo Médici. Mas vamos falar um pouquinho da Constituição de 67, tá? Ela mantém os 5 anos de mandato, como vinha da da República Populista, tá? Ela coloca os 4 AIs que nós falamos, passa a ter eleições indiretas para governador. Então, se são eleições indiretas, é a junta militar, né, que vai eleger esse governador, então não é pelo voto do povo. Vai ter pena de morte para subversão, né? Então, o que é? Quem era subversivo? Quem era inimigo do Estado, né? Então, qualquer prática que fosse considerada inimiga do Estado, ele era considerado subversivo, certo? Começa a ter acordo, né, deputados, tá, de acordo com o eleitorado, mas, obviamente, não era qualquer pessoa que poderia se candidatar, e não havia voto popular, tá? Quem votava era sempre a junta militar para esses deputados. O estatuto não tem mais a inviolabilidade parlamentar, né? Que é que o governante, né, o deputado, ele não pode ser julgado por crimes civis enquanto ele for parlamentar, tá? Óbvio, dá mais poderes, né, dá amplos poderes para o poder executivo, que era o presidente, e o judiciário não pode reverter o que foi feito pelos AIs, tá? Então, que era uma competência do presidente, tá? Governo Médici, o Médici era chamado de neopopulismo, por quê? Porque ele tem aquela mesma característica do Vargas, né, do JK, de ser simpático? Não, ele não é carismático, ele não é simpático, mas esse neopopulismo é um novo populismo dentro da ditadura militar. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer essa questão do amor à pátria, tá? Ele vai trazer de volta os valores cívicos, tá? Então, essa questão do patriotismo que a gente fala no Brasil, ele tem muito, tá? Do populismo ainda, essa ideia, né, de que, né, de sair aí cantando hino, né, de amar a pátria, enfim, vem muito do populismo, tá? Dentro do Brasil, tá? Não estou falando de outra situação. O que está acontecendo externamente? Externamente, a gente tem aí a crise do petróleo mundial, tá? E aí também tem a guerra de Yom Kippur, que é por causa do petróleo, né, que ficava ali no Irã, né, no Palestina, Israel, tá? Então, ali eu acho que vocês devem ter visto isso em geografia, a guerra do Yom Kippur, tá? E aí aumenta muito, né, o consumo de petróleo, só que a região que está tendo a guerra era no lugar, né, que tem, né, muita extração de petróleo. Então o Brasil começa a ter muito dinheiro porque a gente vendia, né, esse petróleo. A gente vendia, então a gente começa a vender muito mais para o mercado externo por causa da guerra. A gente acaba sendo favorecido aí. Então é daí que vai ser criado o famoso milagre econômico, que a gente vai falar depois, tá? Então ele coloca, né, o Médici em vigor mesmo essa Constituição. Essa Constituição passa a entrar, então o AI-5 vai ser muito utilizado no governo Médici, tá? E aí começam os movimentos de terrorismo mesmo, tá? Então, porque é aquela coisa, quanto mais você bate, maior é a resistência, tá? Então começam mesmo a ter movimentos de esquerda, movimentos de oposição ao governo militar, já partindo para o terrorismo, que é a questão da guerrilha do Araguaia, desculpa. A guerrilha do Araguaia era uma tentativa de fazer aqui no Brasil o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na China, tá? Com Mao Tse Tung. Então, tipo, tinha essa questão que era a guerrilha do Araguaia, que eles treinavam, né, numa cadeia de montanhas, acho que no Pará, que era num lugar super desértico, até que os militares descobrem e acabam com o movimento. A morte do Marighella acontece no governo Médici, né, que tem até o filme, certo? Então, são dois movimentos aí que vão se inspirar muito na Revolução Chinesa, na Revolução Russa, na Revolução Cubana. Então, são ações, né, de oposição ao governo bem pesadas, tá? Bem
bem radicais, tá? Utilizando o termo correto. Por que elas aconteciam, né? Pela falta, né, de liberdade, pela desigualdade social que estava tendo também na época, tá? O governo Médici, então, ele lança o milagre econômico, vamos falar, né, do milagre econômico agora, que isso aqui cai bastante, né? Então, o Brasil estava vendendo muito petróleo para fora por causa da guerra do Yom Kippur. E aí, o Delfim Neto, na época que era ministro, ele fala assim, ó, o milagre econômico, ele vai seguir a teoria do bolo. A gente vai deixar a economia crescer, segurar o mercado interno e vamos vender para o mercado externo, vamos investir no mercado externo e segura, faz recessão econômica no mercado interno. Depois, quando o bolo crescer, né, então quando a economia acertar a casa, a gente divide esse bolo. Né? Então, aí a gente faz uma melhor distribuição de renda. Então, foi um período que, mesmo que a economia brasileira estivesse crescendo, essa melhora não chegava no povo brasileiro, tá? Então, é isso que eu coloquei, ele faz uma recessão interna, o que é a recessão interna? Ele diminui aí o poder de consumo do brasileiro e investe muito na exportação, principalmente na exportação do petróleo, tá? Mas aí ele começa a fazer o quê, né? Já que a gente estava sofrendo com essa questão econômica, nada melhor do que distrair o povo. Então, distrai o povo com o quê? Com a Copa do Mundo, né? Que aí a gente tem a Copa do Mundo de 70 no governo Médici, que vai acontecer justamente no Brasil, né? Que é a Copa do Pelé, né? Temos aqui, ó, o Pelé, o Rei Pelé, aqui, ó, bem no cantinho, não sei se dá para vocês verem no meu mouse, tá? Aqui temos o Rei Pelé e é a Copa que ele ganha dentro do Brasil. Então, eles fazem muito investimento com isso e usam essa vitória, usam a seleção brasileira para fazer campanha a favor do Brasil. Então, aí eles lançam, né, já dando aquele tom de ameaça, né? Ninguém mais segura esse país, né? Que é a questão do progresso, olha como a gente está progredindo. E bem militar, que é bem, cai bastante vestibular essa frase, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, ou você ama o Brasil como ele é, ou você sai daqui e deixa o Brasil e vai morar, né? Vai para o exílio, né? Então, seria mais ou menos essa. Então, é por isso que ele é considerado neopopulismo, tá? Não que ele seja carismático, não que ele tenha pragmatismo, né? Como tinha o Vargas, mas esse investimento aí no nacionalismo acaba tendo consequências do populismo, tá bom? Depois do Médici, a gente tem o governo Geisel. E o Geisel, ele vai sofrer com a crise do petróleo, tá? O que é a crise do petróleo, tá bom? A crise do petróleo, o Brasil não estava vendendo muito petróleo? Pois então, é o momento que a venda de petróleo estagna fora do Brasil, tá? Tipo, externamente. Então, aí a gente não tem para que vender, as ditaduras também começam a falir, então, automaticamente, isso afeta o milagre econômico. Então, isso que foi criado lá no governo Geisel, vocês podem ver, essa crise do petróleo começa em 73, o governo Médici, né? Acaba em 74, começando, então, um ano depois. Então, quem sofre com os efeitos da crise do petróleo é o Geisel. O Geisel é quem vai ter que dar jeito aí com o fracasso do milagre econômico, tá? Então, o Brasil estava investindo na industrialização por substituição de importação, então a gente passa a substituir os produtos, né, de pior qualidade, só que a gente também passa por um endividamento externo. Então, o Brasil, que já tinha a sua própria crise, porque lembra que, né, nós comentamos no governo JK, que ele deu muita concessão, então não tinha lucro para o Estado, né, e a gente que acabou pagando a conta da entrada das multinacionais no Brasil. Agora, além de tudo, nós estamos com um endividamento externo muito grande, tá? Então, o que estava ruim para a situação econômica do Brasil, agora ela piora de vez, assim, de tal forma, tá? Que fica praticamente irreversível, tá? Que isso vai se arrastar durante muitos anos, essa situação econômica, tá bom? Bom, as empresas passam a fechar, né? Aumenta muito o desemprego no Brasil, aumento da inflação, né? O Brasil para de crescer, a gente passa para uma estagnação econômica e aumenta muito o custo de vida, porque onde o Estado vai retirar dinheiro, não está exportando, né? Impostos.
Então, e isso daí afeta muito a questão do movimento operário, até porque se está afetando o mercado externo, afeta aquelas multinacionais que vieram lá com o JK, tá? Então, por isso, os trabalhadores de fábrica acabam sendo mandados muito embora e acaba afetando eles diretamente, tá bom? A gente vai ter aí, na verdade, durante toda a ditadura, a gente tem dois partidos políticos, tá? A gente tem o MDB, tá? Que era o antigo PTB, o antigo PDS, porque eles vão formar, né, uma frente ampla, né, que é formada desde o Castelo Branco, tá? Que era formado pelo Jânio Quadros, que era formado pelo JK, até o Carlos Lacerda, que era oposição ao Vargas, né, que a gente falou bastante dele, ele entra para essa frente ampla, e da frente ampla, né, que era uma grande oposição aos militares lá no Castelo Branco, ainda forma o MDB, tá? Que é o Movimento Democrático Brasileiro, tá? E contra, né, já do lado dos militares, a gente tem o partido chamado Arena, tá? Ação Revolucionária Arena Nacional, acho que é coisa assim, tá? Então a gente tem dois partidos políticos, então era bipartidarista aí o Brasil na ditadura. Só que dentro do Arena, a gente tem dois grupos, tá? A gente tinha o grupo da linha dura, né, que vinha aí, né, que a gente falou de Castelo Branco, Costa e Silva, o Castelo Branco não, Costa e Silva, Médici, tá? E a gente tem a Sorbonne, que fazia parte o Castelo Branco, o Geisel e o Figueiredo, tá? Então a gente tem esses dois grupos dentro do Arena, que eles não eram tão a favor da linha dura, tá? Então o próprio Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, ele não era tão linha dura, ele tira, né, as estruturas políticas democráticas e tal, mas no governo dele não vai ter tanta tortura como aconteceu no governo Médici e no governo Castelo Branco, tá? Bom, por que que o Geisel vence, né? Começa a vencer aí esse grupo castelista no governo dele. Por causa da crise econômica, é um momento também que a Guerra Fria começa a enfraquecer, né? Que a gente chama da famosa distensão contra as ditaduras, contra a Guerra Fria, tá? E a ditadura, a resistência está cada vez mais violenta, né? Porque a gente começa a ter grupos mais terroristas, grupos com armados, né? Com movimentos mais armados. Então, por isso, o Geisel faz o seguinte: ó, vamos abrir a política, mas essa abertura política vai ter a seguinte característica: guardem aí, lenta, gradual e segura, tá? Então, é essa proposta de abertura política que o Geisel faz, né? Tudo bem que a gente não imaginava que ele ia demorar 11 anos, né? De uma ditadura de 15, né? Só no governo Geisel demorou aí, desde que ele fez a proposta de abertura política, mais 11 anos. Mas tudo bem, né? Vamos, segue o baile. Tá bom? Então, é uma abertura política que vai ser lenta, gradual e segura. Vamos entender isso aí, tá? Bom, como funciona aí a política econômica do Geisel, tá? Ele vai fazer o PND2, né? Que ele vai tentar fazer esse processo de industrialização por substituição de importação. Quais são os efeitos da crise do petróleo, né? A gente vai começar a importar artigos supérfluos, né? Tipo, começamos a importar isso, então que não dava tanto lucro, e começa a história para privatizar a Petrobras. Então, essa história de vir aí privatizar a Petrobras não é de hoje, tá? Então, ela vem desde o governo Geisel aí, tá bom? Vai construir hidrelétrica de Marimbondo, vai fazer arroxo salarial, então não tem aumento de salário mínimo durante o governo dele. E aqui a gente começa ali a voltar a conversar, a estabelecer novamente as relações econômicas com a China, porque ele prometeu uma abertura política, tá? Só que o Geisel, essa abertura política, ela é muito conservadora. Ele cria medidas liberais, mas ao mesmo tempo essas medidas são autoritárias, tá? Então, ele cria essas medidas liberais ao mesmo tempo autoritárias, por quê? Por causa da pressão da linha dura, certo? E ele começa a voltar com as eleições
para a Câmara, para o Congresso. Então, onde a gente vai ter eleição. Começa a ter eleição para o Congresso, tudo bem? Só que ainda as eleições não são diretas, as eleições são indiretas. Então, não vai ser mais uma junta militar que vai eleger esse Congresso para auxiliar o presidente, tá? Então, na primeira eleição indireta, né, que eles vão formar uma comissão junto do Arena com o MDB, né? Então, junta os dois partidos políticos, forma ali uma comissão para eleger as câmaras desse Congresso, né? E aí a gente vai ter a maior parte das pessoas do MDB eleitas. E aí o Geisel mete o pé no freio com essa abertura política, tá bom? Como que ele vai meter o pé no freio? Ele vai criar a Lei Falcão, em 76, que vai controlar a propaganda eleitoral. Então, todos os candidatos vão ter direitos iguais para fazer campanha eleitoral, tá bom? A guerrilha do Araguaia, que eu falei para vocês, né, que ela já surge lá no governo Médici, mas ela vai ser descoberta aí no governo Geisel, tá? E a guerrilha do Araguaia, já estou com o Paraguai na cabeça, do Araguaia, vai ter uma repressão muito violenta do Estado. Então, ele tinha prometido essa abertura política, mas ao mesmo tempo ele era muito autoritário. Então, essa daí é um dos modelos, é um dos exemplos desse autoritarismo do Geisel, né? Então, ele vai matar os 59 participantes aí da guerrilha do Araguaia, tá? E alguns corpos até hoje não foram encontrados, tá? Foi bem feito. O assassinato do Herzog, isso aqui cai bastante também em vestibulares, né? Já caiu aí alguma coisa. O que aconteceu? O Herzog, ele, na verdade, ele não era brasileiro, ele era croata, né? E ele foi naturalizado aqui no Brasil, né? Ele veio para cá, acho que criança, se não me engano, tá? Mas ele não era brasileiro, tá? Ele era um croata que foi naturalizado. E ele era jornalista. E ele vai fazer um especial dos 10 anos da ditadura militar. Quando ele faz esses 10 anos da ditadura, ele vai ser preso pelos militares, que os militares não vão gostar da reportagem dele, tá? Lembrando que existia censura, tá? Na época, que era feita pelo DOI-CODE, tá? Ele vai ser preso e ele vai ser torturado. Segundo os arquivos da ditadura, não era para ele ser morto, ele só ia ser torturado, iam dar um susto nele e depois iam soltar ele, né? Até porque o Herzog era muito respeitado pela elite brasileira, né? Era essa a intenção. Só que durante a tortura, o Herzog morre. Ele não resiste às torturas. E agora? Mataram um cara que ele fazia parte da elite brasileira. Ele era jornalista, mas ele fazia parte da elite brasileira. Bom, vamos falar que ele se suicidou na prisão. Aí pegam um cinto, se não me engano, amarram na cela, né, na janela da cela, colocam o Herzog lá, amarram o pescoço dele, tiram uma foto e divulgam. O Herzog morreu, mas ele se matou dentro da prisão. Só que repara nos pés do Vladimir Herzog. Pararam? Não tem como uma pessoa se suicidar com o pé, né, na hora que ela caiu assim no chão, nessa altura, ter se suicidado. Então a mentira cai por terra, certo? E essa morte vai chocar muito a elite brasileira. Então, eles começam a se manifestar contra, né, essa violência que aconteceu, certo? E aí, os militares, uma parte, né, óbvio, dos militares também vai se posicionar contra. Então, a morte do Herzog é muito importante, porque, né, infelizmente, mas graças a esse fato, tá, acabam as torturas do DOI-CODE. Então, aí o Geisel proíbe que tenha torturas no DOI-CODE. Beleza. Outras medidas, então, vamos entender aí, tá? Outras medidas do Geisel, tá? Que a gente, né, que ele que está provocando aí essa abertura política, né? Ele vai fazer o pacote Abril, né? Lembrando que o pacote Abril era o momento, esse momento do Geisel, ele já tinha autorizado que houvessem eleições indiretas para a Câmara, né? Então, o problema é que estava tendo muito conflito entre MDB e Arena, tá?
Então, entre os dois partidos políticos aí, né, que existiam, estava tendo muitos conflitos. Então, daquela eleição, o Geisel passa a caçar alguns políticos por causa desses conflitos que estavam acontecendo. Então, ele fecha o Congresso e vão começar de novo. E aí ele cria os famosos senadores biônicos no pacote Abril, que vão ser os senadores dos dois partidos em que ele, como presidente, vai indicar, tá? E aí ele vai fazer algumas outras mudanças, né? Mas isso daí é o que mais cai, essa questão dos senadores biônicos, que vão ser senadores indicados pelo presidente, para aí sim eu ter uma eleição e formar a Câmara, tá bom? Outro acontecimento, né, que vai já no final do governo dele, devido à crise econômica, né, que eu até coloquei aqui, ó, que vai afetar o movimento operário, olha aqui. Então, se afeta o movimento operário, nós vamos ter aí a greve do ABC, tá? Então, a greve do ABC começa porque a gente tem ali a crise do petróleo externamente, o Brasil para de vender tanto petróleo quanto ele vendia, e isso afeta o milagre econômico, o pior, provoca uma crise externa muito grande, tá? Então, isso vai afetar diretamente as indústrias, as multinacionais, né, principalmente no ABC, que tinha muita indústria automobilística, óbvio, multinacional, tá? Então, esses trabalhadores passam a entrar em greve, reivindicando ali melhores condições de salariais. E quem surge aí é o presidente eleito, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que surge na vida política brasileira como líder da greve do ABC. Então, é nesse contexto aí, tá? Fim do governo Geisel, vamos falar do governo João Figueiredo, também, que era ligado ao grupo castelista, ele era ligado à Sorbonne, e ele tem aí essa missão de fazer a abertura política, tá? Então, ele vai dar continuidade nessa abertura política, ele cria a lei da anistia, que a lei da anistia é a lei que dá o perdão, né, para os exilados, né, que foram exilados por crimes políticos, por terem sido oposição. Então, agora essas pessoas que eram perseguidas pela ditadura e que tinham ido morar em outros países poderiam voltar para o Brasil. Só que temos aí, tá? Havia esse perdão na lei da anistia, mas há uma cláusula na lei da anistia, tá? Ele ia perdoar os presos políticos, mas quando acabasse a ditadura militar, a gente não poderia abrir os arquivos da ditadura, né? Até como aconteceu na Argentina, né? Que eles fizeram um julgamento civil por crimes militares, que foram os militares que governaram, que estavam envolvidos com a ditadura militar. Por isso que no Brasil foi diferente, por causa dessa lei da anistia, tá? A gente tem a lei da elegibilidade, tá? É que aqueles que tinham sido cassados, né, os deputados, que foram cassados com a entrada da ditadura militar, agora eles podiam ser considerados elegíveis, também eles poderiam participar da primeira eleição, tá? Acaba o bipartidarismo, né? Então, que era MDB e Arena, né? Tudo isso. Agora, em 79, o Brasil vira pluripartidarismo. Então, o antigo MDB vira PMDB, né? Nem parece que ele voltou a ser MDB, que é o partido da Simone Tebet, tá? Então, ele vira MDB, vira o PP, né? Então, vão virar outros partidos. O Arena vira o PDS, tá? E aí a gente vai ter a criação de outros partidos, que é o caso do PT, né? Que ele vem ali da greve do ABC, o PTB, que era o antigo partido do Getúlio Vargas, e o PDT, que surge depois, tá bom? A gente vai ter pela primeira vez, depois de muito tempo, uma eleição direta, mas essa eleição direta vai ser para os estados, tá? Vão ser a nível estadual e não nacional, tá? A gente não tinha aí a eleição para presidente, tá? Foram eleições que nós elegemos as câmaras estaduais, elegemos o governador, tá? Mas não elegemos para presidente. Então, houve essa eleição, mas essa eleição era estadual, tá? E aí nós temos um problema, porque o PDS, que era o antigo Arena, que era o partido dos militares, fez poucas cadeiras, né? De modo geral, ele não elegeu tantos deputados estaduais, tá bom?
Outra questão é que, durante o governo Figueiredo, aquela crise econômica, né, que a gente já estava, piora mais ainda, e o Brasil tem que fazer empréstimo para o FMI, tá? Para quem não sabe, o FMI é o Fundo Monetário Internacional, é que nós pegamos dinheiro emprestado, né, desse fundo, e temos que pagar, e os juros são bem altos, tá? A gente fala aí do empréstimo, né, que o Brasil pegou, e o Brasil também acaba, nesse contexto, formando a CUT, né, que aparece muito, né, nas manifestações, principalmente a favor do PT, porque ela surge aí, porque ela está ligada ao PT, e a gente vai ter o CGT também, né, que vão ser a formação dos sindicatos de volta aí no Brasil, tá? Vamos falar de diretas já, que é muito importante, que cai no governo Figueiredo, tá? Sempre que vai cair o governo Figueiredo, cai diretas já, tá? Que é a luta para ter as eleições diretas para presidente. Qual que é a lógica das diretas já? Como surgiu as diretas já? As diretas já, ela surge por quê? Porque a gente tinha tido as eleições diretas, ou seja, popular, para o governador de estado. Então, a gente vai ter o Dante de Oliveira, que era um deputado do MDB, e ele vai falar assim: qual que é a lógica da gente ter votado para governador e não votar para presidente? Então, ele cria uma emenda constitucional, né, a emenda Dante de Oliveira, que legalizava que o brasileiro votasse diretamente, tá, no seu presidente, escolhesse o seu presidente. O que vai acontecer? O Figueiredo ameaça. Ele fala assim: olha, se essa emenda constitucional for aprovada, for aceita, nós não vamos sair do governo. Eu vou dar um outro golpe. Então, com medo de não acabar a ditadura, o Congresso não aprova, e aí o que a gente vai ter? A gente vai ter as eleições indiretas. Então, é a Câmara quem vai votar para presidente. Isso foi assim a decepção do brasileiro. Porque o fato da gente poder, né, do brasileiro poder votar no seu presidente, o povo está na rua, né, vestido de verde e amarelo, com a carinha pintada, não é o movimento dos caras pintados, que isso foi lá no Collor, tá? Com a cara pintada, pedindo diretas já, e aí o Figueiredo faz essa ameaça, o Congresso não apoia essa emenda, então foi a primeira decepção que o brasileiro tem antes de acabar a ditadura, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção, olha a quantidade de gente que foi para a rua, tá? Na época. Aqui, ó, temos, olha só que legal, né? Fernando Henrique Cardoso aqui, ó, no canto, Lula aqui, tá? Também. Eu não sei se esse é o Brizola, tá? Mas nós temos aí alguns figurões da história do Brasil, tá bom? Vamos falar das eleições, né, indiretas, mas as eleições de 1985, tá? A eleição de 1985, os candidatos foram Tancredo Neves, representando o MDB, tá? E Paulo Maluf, representando o PDS, tá? Como vice-presidente do Tancredo Neves, a gente vai ter o José Sarney. E o José Sarney é uma figura bem emblemática aí. Por quê? Porque o José Sarney foi vinculado à ditadura militar inteira, ele foi filiado ao Arena. Então, ele vem ali, né? Ele vem de uma base política dos militares. E aí, por causa da candidatura do Paulo Maluf, ele sai do PDS e se filia no PMDB, certo? E aí ele entra candidato a vice-presidente nas eleições do Tancredo Neves. Paulo Maluf, para quem nunca ouviu falar dele, ele foi governador do estado de São Paulo durante um tempão aí, acho que um mandato, não me lembro exatamente, mas ele era bem. Eu lembro de ver Paulo Maluf quando eu era criança. Sim, na TV, né? Claro. E ele era conhecido pela seguinte frase: eu roubo mais fácil. Então, o Paulo Maluf ele não era só acusado de corrupção, ele realmente era corrupto, ele assumia isso. Então, os militares que sempre pregaram muito essa questão da moralidade, ver um cara, né, como Paulo Maluf, representando ele numa eleição para presidente, era algo que não era unânime, tá? Ou seja, nem todos os militares concordavam com Paulo Maluf. Com José Sarney de vice do Tancredo Neves, muitos membros do PDS, em vez de votarem em Paulo Maluf, votam em Tancredo Neves. E aí o Tancredo ganha as eleições,
tá? Então, é o representante do PMDB, então ele não tinha, assim, vínculo direto com os militares, tá? Então, é aquele espírito de emoção, iniciando aí a nova república e colocando fim à ditadura militar. Mas todo mundo sabe, isso já caiu no vestibular, eu não sei se foi da FUVEST ou da Unicamp, mas já caiu no vestibular, que a pergunta era: qual dos presidentes abaixo é o primeiro que não era envolvido com os militares, tá? No caso, o Tancredo Neves, o vice dele tinha sido, e não é o Tancredo Neves que vai assumir o governo, tá? Da nova república, esse primeiro governo eleito vai ser o José Sarney, porque antes da posse o Tancredo Neves fica doente, tá? Reza a lenda. Fica doente, então quem assume a presidência é o José Sarney, e o Tancredo Neves acaba morrendo, acho que tipo em março, mais ou menos, no começo do ano. Então ele nem chega à presidência, então o tempo todo é o José Sarney quem assume a presidência do Brasil, tá? Então, o primeiro presidente que o Brasil elege, que não é vinculado aos militares, não é vinculado ao partido da ditadura, é o Fernando Collor de Mello, tá? Então, se caso um dia vocês façam alguma prova e caia isso, porque já caiu em vestibular, vocês já sabem que o presidente é o Fernando Collor de Mello, é o primeiro que não era vinculado aos militares. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, boa sorte aí nas provas de vocês e até mais. Tchau, tchau.